Mateus 17, verso 24 ao 27. Diz a palavra do Senhor. Quando Jesus e seus discípulos chegaram a Cafarnaum, que cobravam o imposto das 2 dracmas, se dirigiram a Pedro e perguntaram: o mestre de vocês não paga as 2 dracmas? Pedro respondeu: claro que paga. Quando Pedro estava entrando em casa, Jesus se adiantou dizendo: Simão, o que você acha? De quem os reis da terra cobram impostos ou tributo? Dos seus filhos ou dos estranhos? Quando Pedro respondeu dos estranhos, Jesus lhe disse: logo, os filhos estão isentos. Mas para que não os escandalizemos, vá ao mar, joga um anzol e puxe o primeiro peixe que fisgar. Ao abrir a boca do peixe, você encontrará uma moeda. Pegue essa moeda e entregue aos cobradores para pagar o meu imposto e o seu. Pai, estamos diante da sua palavra e cremos que o Senhor tem algo mais a falar ao nosso coração. Abençoa a tua amada igreja, Pai. Não permita que eu venha atrapalhar essa ministração, pois eu careço também de ouvir a tua voz. Muito obrigado, Espírito Santo, porque o Senhor tem falado conosco. E essa noite não será diferente. O Senhor vai falar conosco, eu creio. Para isso, Espírito de Deus, te damos total liberdade. Fale ao nosso coração e não damos liberdade a nenhum outro espírito sequer se manifestar aqui. Esse lugar é consagrado ao Senhor. Somente a Ti nós rendemos toda honra, toda glória e todo louvor. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Irmãos, eu não sei quantos de vocês já pescaram. Não sei. Eu já ousei pescar. Quando era mais jovem, eu não sei se você conhece ali, claro que conhece aquela ponte ali que vai para a Ilha do Governador. Eu estudava lá na ilha, lá no Bananal. E eu saía às vezes do colégio com uma turma, então a gente levava uma lata, que no meu tempo era lata, enrolava um nylon, um nylon e botava lá o anzol e tal, de vez em quando pintavam as minhocas da vida e jogava lá dentro. Dava sorte de às vezes pegar um baiacu, entendeu, irmãos? Dava uma sortezinha de repente pegar um peixe assim desavisado e a gente conseguia pegar um peixinho. Mas o interessante, irmãos, é que o maior prazer do pescador, sabia que não é comer o peixe? O prazer do pescador não é comer o peixe, não, irmão. Por isso que essas pescas esportivas, por isso que elas fazem muito sucesso. Porque o que mais dá prazer ao pescador é dominar o peixe. Quer dizer, peguei o peixe. É o que mais dá prazer. Eu não sei se acontece com você, se você quando já foi pescar, aconteceu isso contigo, mas a pesca esportiva, ela faz sucesso por esse motivo. Que a pessoa pega um peixe e vai lá e devolve o peixe. Mas qual é o prazer? O prazer é falar, eu dominei. Aliás, é um dos momentos que nós homens dominamos, né? E muitos em casa não dominam nada. Então, pelo menos o peixe eu tenho que dominar. Então, nessa hora, é uma bênção para muitos. Então, queridos, o pescador, ele nunca vai começar como profissional. O pescador, geralmente, ele começa como amador. É aquele pescador Paulo que pega lá uma latinha enrolada com nylon, com anzol, joga e começa a pescar um peixinho, pesca outro, daqui a pouco está com uma vara de pescar, daqui a pouco vai aumentando, aí já joga uma tarrafa, e aí a coisa vai crescendo, vai proliferando, né? Vai aumentando, eu posso dizer que a gente vai aumentando de nível. Nós vamos crescendo o nível de pescador de latinha para o pescador de rede, como é o caso do Pedro, pescador de rede, torna-se um profissional. E eu olho a palavra de Deus, irmão, a gente observa, Jesus, ele teve muitos discípulos, ele teve muitos seguidores, mas somente 12 apóstolos. E dos 12 apóstolos, nós podemos tirar 4 que eram pescadores. Eles eram pescadores. Quem era? Pedro, né? André, quem mais? João, e quem mais, irmão? E o Tiago. Eles eram pescadores. Então, desses daí, 4 eram pescadores. 2 desses eram filhos de Zebedeu, que era um homem que vivia da pesca. Eu poderia dizer que era um empresário da pesca.
Ele vivia disso. Ou seja, ele era um empreendedor. Só para dar um adendo para a gente viajar um pouquinho nessa palavra. Então você imagina, querido Pedro, começando agora a sua profissão, né? Ele começando como amador, ele pescando com um simples anzol. Depois de ser um profissional, agora vai pescar com um simples anzol. E Pedro, ele vai subindo de nível. Ele não era só um pescador de anzol, mas ele era um pescador, podemos dizer, profissional. Ele sobe tanto de nível que um dia ele pega 153 peixes grandes, irmãos. Você sabe lá o que é pegar 153 peixes grandes? Pedro pegou. Onde está isso, pastor? João 21, 10 a 11 vai dizer, olha, Jesus lhes disse, tragam alguns dos peixes que vocês acabaram de pegar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra. A rede estava cheia com 153 grandes peixes. E mesmo sendo tantos peixes, a rede não se rompeu. Então Pedro, ele vivia da pesca. Até que um dia, depois dele ter saído para pescar, e a pesca, vocês sabem a história, que a pesca foi um fracasso. Não deu certo esse dia foi um dia frustrante para ele. Ele encontra Jesus e Jesus olha e diz, Pedro, lance a rede. Aí Pedro diz, olha, Senhor, tudo bem, ele estava quase conversando num diálogo com Jesus, quase falando, Senhor, peraí, eu sou profissional do peixe, eu sou profissa, eu sou pescador. Mas ele não questionou isso não, irmãos. Muito pelo contrário, ele disse, Senhor, olha, eu passei a noite, só para o senhor entender, eu passei o dia inteiro pescando e não peguei nada, mas sobre a tua palavra, sobre isso que o Senhor está falando, eu vou lançar a rede. E diz a palavra que Pedro lança a rede e a pesca foi maravilhosa. Jesus lhe dá essa ordem. E Pedro agora, querido, ele é não somente o pescador de peixe, porque Jesus disse para ele, Pedro, você não será mais pescador de peixe. Você será pescador de quê? De homens. Em certa mensagem eu falei aqui a diferença de você pescar peixe e pescar homens. Porque você pesca peixe, um peixe vivo, e você mata para comê-lo. Já pescar homens, não. Você pesca homens mortos e traz vida para eles. Essa é a diferença de pescar o peixe para pescar homens. Como nós um dia estávamos mortos dos delitos e pecados e fomos pescados pela palavra e hoje estamos aqui com vida e vida em abundância. Então Pedro, irmãos, ele vivia da pesca. Até que um dia depois dessa frustração, Pedro deixa de ser um pescador de peixe para ser pescador de homens. E mais um pequeno detalhe sobre Pedro. Pedro era um homem muito impulsivo. Eu não sei se você é uma pessoa impulsiva, mas Pedro era impulsivo. Ele falava coisas assim meio sem pensar. Era como se... tem pessoas que falam sem pensar e depois a ficha cai e diz, olha, eu não era para ter falado isso. Já aconteceu isso com você? Não fale. Já aconteceu de você falar uma coisa ou mesmo ofender alguém e de repente você... Perdão, mas não era isso que eu queria falar. Pedro era impulsivo. Olha a palavra do Senhor em Mateus 26, 31 a 35. Então, Jesus disse aos discípulos, esta noite terei uma pedra de tropeço para todos vocês, porque está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersos. Recado de Jesus para os seus discípulos. Mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vocês para a Galileia. Mas Pedro... Olha Pedro aí, tomando a palavra, o que ele disse? Ele falou, Jesus, né? Ainda que o Senhor venha a ser uma pedra de tropeço para todos, nunca o será para mim. Boa palavra, sim ou não? Não é boa essa palavra? É boa. Se ele levasse isso mais adiante, seria melhor ainda. A palavra foi ótima. Mas Jesus lhe disse, em verdade lhe digo, que esta noite não vai passar nem muito tempo. Esta noite, Pedro, antes que o galo cante,
você me negará 3 vezes. E Pedro de novo, olha a impulsão. Pedro insistiu, ainda que me seja necessário morrer com o Senhor. Olha a impulsão. Ainda que me seja necessário morrer com o Senhor. O que ele diz mais? De modo nenhum o negarei. Não, eu não vou negá-lo. Não, o senhor está equivocado. Eu não vou te negar. Só que Jesus é onisciente, irmãos. Jesus conhece o coração de Pedro. E todos os discípulos disseram o mesmo. Ou seja, eu vou nessa vibe. Eu vou nessa mesma onda. Não, tá certo. Não vamos negar. Verso 69 ao 75. Leia comigo, olha o que está escrito. Pedro estava sentado fora no pátio. Uma empregada aproximou-se e lhe disse. O que ela falou? Você também estava com Jesus, o Galileu. Uma afirmativa. Ou seja, você é um deles. Você estava com ele lá. Mas ele negou diante de todos e disse, não sei o que você está dizendo. Quando se dirigia para a porta, Pedro foi visto por outra empregada, que disse aos que estavam ali, este também estava com Jesus, o Nazareno, e ele negou outra vez com juramento. Ou seja, eu juro, eu não estava com ele. Cadê aquela impulsão toda? Onde está a vibração de Pedro? Eu morro contigo, eu vou contigo, aonde o senhor for eu vou. Eu não te negarei. E ele negou outra vez, com juramento, não conheço esse homem. Pouco depois, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro, com certeza, ou seja, não vem para cá mentir. Porque eu vou lhe dizer uma verdade, com certeza você também é um deles, porque o seu modo de falar o denuncia. Então ele começou a praguejar e a jurar. O que é praguejar? Irmão, quase que uma discussão. Imagina Pedro brigando, discutindo com aqueles homens. Imagina isso. Praguejando, não conheço esse homem. Antes era Jesus, agora é só um homem. Eu não conheço esse homem. No mesmo instante o galo cantou. Então Pedro se lembrou da palavra. A ficha caiu. Que Jesus lhe tinha dito antes que o galo cante. Você me negará 3 vezes. E Pedro, saindo dali, chorou amargamente. O interessante nisso, irmãos, é que o nosso Jesus, o nosso Senhor, ele nunca se preocupou com a reputação de ninguém. Ele nunca se preocupou com isso, amado. Porque se ele se preocupasse com a reputação, eu não estaria aqui. Nós não estaríamos aqui. Imagina se ele se preocupasse com a tua reputação. Ah, não, esse daí não. Ih, ele foi, isso. Imagina isso, irmão. Ele não se preocupou com isso porque ele é misericordioso. Isso é a graça do Senhor que está sobre nós. Então, por graça, ele não se preocupa com isso. Se ele se preocupasse, ele não andaria com ninguém, com nenhum dos seus discípulos. Ele andaria sozinho. Mas ele não se preocupou e não se preocupa com isso. Antes mesmo de Pedro falar, antes mesmo de Pedro entrar na casa e dar a notícia para Jesus, Jesus já sabia, porque ele é onisciente. Ele sabe de tudo. A palavra que nós lemos em Mateus 24, 26 vai dizer assim, quando Jesus e os discípulos chegaram a Cafarnaum, os que cobravam o imposto das 2 dracmas se dirigiram a Pedro e perguntou, o mestre de vocês não paga as 2 dracmas? Pedro respondeu o quê? Claro que paga. Pronto, botei na conta. Arrumei uma promissória para Jesus pagar. Claro que paga, não, ele vai pagar. Já imaginou se fôssemos um de nós, irmão? Imagina isso. A gente estaria pensando assim, meu Deus do céu, será que ele vai pagar mesmo? Será que eu não vou entrar numa furada? Porque eu botei na conta dele. Ele não paga, claro que paga. E quando Pedro estava entrando em casa, Jesus se adiantou dizendo, Simão, olha o que é onisciência. Ele está lá dentro, Simão está lá fora. Quando ele entra, Simão, o que você acha? De quem os reis da terra cobram impostos ou tributos? Dos seus filhos ou dos estranhos? Quando Pedro respondeu dos estranhos, Jesus lhe disse, logo, os filhos estão isentos. Essa palavra, ela me traz um alerta, irmãos. Querido, não adianta tentar esconder o pecado
para Jesus. Não adianta. Você pode tentar esconder ao máximo os teus erros, você pode tentar se esconder, não tem jeito. Ele sabe de tudo antes mesmo de você pecar. Antes de você errar, ele já sabe que você vai errar amanhã. Então cuidado com o que você está programando para amanhã, porque ele sabe. O pastor nunca vai saber. Nós não queremos saber nada a teu respeito. Nunca. Porque, na verdade, os pastores sabem do que acontece aqui dentro. Nós sabemos, porque nós olhamos e conhecemos a cada um aqui dentro. Mas lá fora não o conheço. Eu não lhe conheço lá fora. Você está entendendo, amado? Então Jesus, ele sabia. Antes de você cometer o pecado, ele sabe. Antes mesmo de você dizer qualquer palavra, a palavra ainda não me chegou à boca e o Senhor já sabe muito bem. Portanto, de Jesus, ninguém se esconde. Ninguém se esconde do Senhor, querido, porque ele sabe de tudo. Jesus não teria que pagar nenhum imposto. Por que ele não teria que pagar imposto? Ele era isento. Por quê, irmãos? Porque ele era descendente de Davi. Você lembra da história? Quando Davi venceu Golias, você lembra o que aconteceu? 1 Samuel, capítulo 17, verso 25. Olha qual foi a proposta para aquele que vencer o gigante. E diziam uns aos outros, vocês viram aquele homem? Ou seja, Golias, aquele gigante? Ele veio para afrontar Israel. O rei dará muitas riquezas para quem matar aquele homem. Também lhe dará a filha em casamento e a casa de seu pai. Terá o quê, irmão? Isentará de impostos em Israel. Jesus, descendente de Davi, ele era isento de imposto. Pedro havia acabado de emitir, irmãos, uma promissória para Jesus pagar. Não, ele vai pagar. Ele vai pagar. Mas ele não teria que pagar. Mas ele vai pagar. Eu imagino, se eu for para Pedro, Pedro, não vou arrumar confusão não, Pedro. Vamos pagar esse negócio lá, fica tranquilo. Não vamos se meter em confusão não. Entendeu? Vamos pagar. Eu imagino, querido, quantos de nós emitimos uma promissória para Jesus pagar, hein? Você lembra das... Olha, há pessoas que dizem assim, Deus pague. Que Deus lhe pague, irmão. Paga o que tu deve. Jesus não tem nada a ver com tua conta, não. Acerta as tuas contas. Irmão, muito obrigado. Deus lhe pague. Deus lhe pague nada. Você tem uma dívida de gratidão. Você está entendendo, irmão? A gente coloca na conta de Jesus. Nós não oramos. Nós não pedimos, às vezes, permissão para o Senhor nas nossas tomadas de decisão. Muitas vezes vamos tomar uma decisão e não buscamos o Senhor para tal. E quando as coisas acontecem, que tudo vai degringolando, tudo vai dando errado, a gente fala o quê? Ah, Senhor, olha por mim, Senhor. Eu disse, meu filho, tu não me consultou para tomar decisão, agora que deu errado, quer me consultar? Agora que eu dei jeito? Quantas pessoas estão empregadas e trabalham muito bem, estão empregadas, aí de repente, não quero esse emprego mais não, vou pedir as contas. Aí pede as contas, vai embora, pronto, fica duro. Aí vai para onde, Senhor? Abre uma porta de emprego. O que Jesus vai dizer, irmão? Filho, a porta estava contigo. Foi você que fechou. A bênção já estava na tua mão, foi você que desperdiçou. Tem gente que adora criar confusão à toa, irmãos. Tem gente que adora criar confusão. Qualquer coisa cria uma confusão. Não é o caso de Jesus. Jesus é apaziguador, querido. Jesus, ele é o príncipe da paz. Você está entendendo isso? Ele não precisava, repito, pagar o imposto, mas ele é o príncipe da paz. Ele está ali para trazer a paz. Ele poderia questionar, eu não vou pagar, Pedro. Eu não vou pagar porque eu sou isento de imposto, então eu não vou pagar nada. Era direito dele, ele tinha direito. Era legal isso. Era direito legal, querido, ele não pagar o imposto. Mas ele disse para Pedro, vamos pagar. Que Jesus maravilhoso, irmãos. Que Jesus maravilhoso. Pedro, olha,
Nós vamos pagar, eu vou pagar o meu e o teu. Olha que Deus bom, hein? Vou pagar o nosso imposto. Amados, eu amo os detalhes da Bíblia. Eu amo os detalhes da Bíblia. E uma das características que mais me chama a atenção nesse texto é que o milagre não é contado até o final. Você sabia disso? Você observou o texto? Pensa comigo, vamos abrir a nossa mente um pouquinho. Vamos aqui. Quando Jesus e os seus discípulos chegaram a Cafarnaum, os que cobravam o imposto das 2 dracmas dirigiram a Pedro e perguntaram: o mestre de vocês não paga as 2 dracmas? Pedro respondeu: claro que paga. Quando Pedro estava entrando em casa, Jesus se adiantou dizendo: Simão, o que você acha de quem os reis da terra cobram impostos ou tributo, dos filhos ou dos estranhos? Quando Pedro respondeu: dos estranhos, Jesus lhe disse logo: os filhos estão isentos, mas para que não os escandalizemos, vá ao mar, jogue o anzol e puxe o primeiro peixe que fisgar. Ao abrir a boca do peixe, você encontrará uma moeda, pegue essa moeda e entregue aos cobradores para pagar o meu e o seu imposto. A história acaba aqui, irmão. A história acaba aqui. Por que nós acreditamos que isso aqui se concretizou? Porque a palavra do Senhor, ela é a verdade. O Senhor falou e assim será. Mas se você olhar o texto, vamos pensar, Jesus, o Pedro foi, Pedro jogou o anzol, está registrado aqui. Pedro pegou o peixe, está registrado aqui. Pedro pegou a moeda, está registrado aqui. Mas eu creio. Nós não precisamos ver para crer. Você está entendendo, irmão? Eu não preciso ver para crer. Eu não vi Jesus pregado na cruz. Eu não vi o sangue dele derramado, mas eu creio que ele se esvaziou por mim e por você. Eu creio porque essa é a história. Isso é verdade. E esse foi o milagre de Jesus. Que não foi informado se foi ou não concretizado, pelo menos a Bíblia não mostra isso. Há milagre, querido, que é só você e Deus que irão saber. É só você e Deus, é milagre pessoal, é coisa minha, é coisa sua. É para você crer ou não crer. E o Senhor Jesus é tão poderoso, ele faz coisas que não precisa ser explicada. Você quer explicação para ele? Não precisa ser explicado. Senhor, o Senhor falou, então é assim. E ponto final. Ou você crê ou você não crê. Não tem um meio termo, irmãos. Ou eu creio nessa palavra, ou eu deixo de ser quem eu sou. É que nem a gente olhar para o casulo. Você olha para o casulo, querido, que o casulo ele é o segredo da borboleta. É o casulo. O casulo está ali. Pare de tentar explicar o processo. Pare de tentar explicar e veja o resultado final. A gente quer tentar explicar o processo. Depois do casulo, o que acontece, irmão? Sai uma linda borboleta. A gente fica, mas peraí, como é que aconteceu? Como é que bateu asa? Irmãos, não importa. Não importa. Eu não estou preocupado com o processo. Você está entendendo? É o resultado final. Não se preocupe com o processo, irmãos. Não se preocupe com a maneira com que Deus vai agir. Olha o resultado final. Se Ele falou, assim será. Você pode dizer amém a isso? Se Ele disse, assim será. E para multiplicar, por exemplo, o azeite da viúva, o que o profeta disse? Mandou ela entrar, fechar a porta, pegar as vasilhas. Não foi assim, irmão? Porque ele age, Deus age com cada um de uma forma diferente, irmãos. A maneira com que Deus age comigo é diferente como ele age com você. Ele não deixa de ser Deus. Ele opera na minha vida de uma forma e opera na sua. Deus sabe até onde nós podemos chegar. Deus sabe de tudo. A palavra do Senhor em 2 Reis 4, 2-6. Eliseu perguntou à mulher: o que posso fazer por você? Diga-me. O que é que você tem em casa? Ela respondeu: esta sua serva tem nada em casa, a não ser um jarro de azeite. Então Eliseu disse: vá, peça emprestadas vasilhas e todos os seus vizinhos, vasilhas vazias, muitas vasilhas. Olha o processo, muitas vasilhas. Depois entre em casa, feche a porta atrás de você e dos seus filhos e derrame o azeite em todas aquelas vasilhas.
põe à parte as que forem ficando cheias. A mulher foi embora dali e fechou a porta atrás de si e dos filhos. Estes lhe passaram as vasilhas e ela as encheu. Por que esse milagre aconteceu? Porque ela creu. Não é o processo. Ela poderia ter parado, mas como? Eu só tenho uma vasilha só de azeite. Como é que eu vou encher todas essas vasilhas? Ela não questionou o processo, irmãos. Mas houve o resultado final. Pensa no resultado final. Pensa no que Deus pode fazer na sua vida. A mulher foi embora dali. Ela fecha a porta. Eles lhe passaram as vasilhas e elas encheu. Quando todas estavam cheias, todas, nenhuma vazia, estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga-me mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Qual foi o processo? Fecha a porta, traga vasilhas e agora encha de azeite. Entendeu, irmão? O que aconteceu? Aconteceu um milagre. O milagre aconteceu. Tem milagres, querido, que não dá para explicar. Tem milagre que você não vai explicar. Como é que eu vou explicar esse milagre? Como é que eu vou explicar isso? Mas uma coisa é certa: desfrute do milagre. E não tente entender o processo, apenas viva o milagre. Você que está aqui é o milagre de Deus, irmão. Nós somos o milagre de Deus. Qual foi o processo? Alguém gastou tempo orando por mim, pregando a palavra para mim, orando por você, pregando a palavra por você. E qual é o resultado? É você aqui. É vida salva em Deus. Mas alguém usou um processo. Qual foi o processo? Não sei. Talvez sentou com você numa mesa de bar, você estava lá tomando uma cerveja, a pessoa sentou e pediu uma Coca-Cola. E colocou ali. E começou a conversar com você, falar de qual é o processo, não importa qual foi o resultado final. É você estar na presença do Senhor. Esse é o resultado. Eu fico pensando, como é que a gente explica, como é que você vai explicar aquele buraco que você se meteu há um tempo? Sabe, aquela situação em que você olhou e disse assim: olha, não tem saída. Não tem mais, agora está tudo perdido. Como é que você explica a saída? Você está aqui, irmão. Passou. Sabe? Eu, quando estava estudando essa palavra, eu fiquei pensando nas igrejas. As igrejas que se mantiveram de pé no período da Covid. Irmãos, as igrejas estavam fechadas. Essa igreja estava fechada. Como se manteve aberta? Como é que ela se manteve de pé? Como que essa igreja se manteve fazendo obra, irmãos? Não importa o processo, o que importa é o resultado final. E o resultado final é esse aqui. É bênção. Você está entendendo, amado? Você está vivo aí, sim ou não? Glória a Deus. Você está entendendo, amado? Eu, quando olho isso, eu digo: meu Deus, mas foi um milagre. Foi um milagre. Eu conversei depois com o pastor, eu falei: pastor Paulo, não faltou nada. Entendeu? Não faltou nada. A igreja é fechada, olha o tamanho da igreja, irmãos. Olha a despesa que tem a igreja. E Deus provendo a necessidade. Por quê? Ele usa o processo. O processo que ele usou, não sei. Levanta um, levanta outro e pronto. E daqui a pouco está vendo as contas sendo pagas, as coisas acontecerem, porque o nosso Deus é Deus de milagre. Ele é Deus de milagre, irmãos. Você que é novo aqui nessa igreja, na época do Covid, a igreja estava em obra, irmão. Você sabia que a igreja estava em obra na época do Covid? Estava em obra. Parou algum dia a obra, meu pastor? Algum dia parou, vamos parar uma semana, porque nenhum dia, irmão. Nenhum dia a obra parou. Você pode dizer: meu Deus é Deus de milagre? Você pode dizer isso em nome de Jesus? Deus é Deus de milagre, irmãos. Nosso Deus é Deus provedor. E tem coisas que Deus ainda há de fazer na sua vida que serão inexplicáveis.
Não tente explicar o que Deus vai fazer lá na frente, apenas levante as suas mãos e glorifique a Ele pelo milagre. Apenas diga: muito obrigado, Senhor, porque eu creio que o Senhor é Deus de milagre. Tudo isso é por graça. Tudo é por misericórdia, irmãos. Não é que nós sejamos merecedores. Não, é porque nós somos um povo bonito, um povo... Não, querido. É graça, é misericórdia. Agradeça pela provisão, agradeça pela cura, agradeça por tudo aquilo que Deus realizou na sua vida, pelas portas já abertas, as portas que se abriram para você. Agradeça porque você passou o período da Covid, irmãos, e você está aqui em nome de Jesus para glorificar a Ele. Agradeça por isso. Só dizer: Senhor, muito obrigado, porque foram momentos dificílimos da minha vida. Outros momentos difíceis, irmãos. E nós estamos aqui para glorificar ao nosso Deus, para louvar a Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Esse milagre que nós lemos aqui é um dos milagres de Jesus que envolve dinheiro. Você viu aqui? E Ele realizou alguns milagres envolvendo peixe. Envolvendo peixe. Tem pesca, tem multiplicação dos peixes. Tem o milagre de Mateus que nós acabamos de ler aqui, com um único peixinho. Todas as pescas da Bíblia são com rede. Pode estudar a Bíblia. Porém, esse aqui que nós lemos é com anzol. Um anzolzinho. Vai lá, Pedro, joga o anzol. Joga o anzol. E Pedro jogou o anzol. Verso 27. Mães, para que não os escandalizemos, vá ao mar, joga o anzol e puxe o primeiro peixe que fisgar. Eu creio que ele fez isso. A Bíblia não está relatando, mas eu creio que ele foi até o final, irmãos. Até o final. Porque eu creio. Jesus falou. E assim se cumpriu. Você está entendendo, amado? Como é que Deus é? Nosso Jesus é tremendo. O que será que passou na cabeça desse pescador profissional Pedro? Porque Pedro era um pescador profissional. Quantas pessoas estariam ali acreditando que Pedro, o grande pescador, aquele grande pescador, havia, abre aspas, regredido? Ué, mas não era um pescador de rede? Agora está com o anzolzinho na mão? Você já pensou? Quando a gente se deixa levar pela opinião dos outros, filhos, a gente para a nossa vida. Quando a gente se deixa levar pela opinião... Amado, se Jesus prometeu, não dê ouvido a ninguém, dê ouvidos ao Senhor. Se o Senhor disse que vai acontecer e ponto final. Depois das redes, né? Agora está pescando com uma varinha. E as pessoas que estavam de longe sabiam que Pedro carregava consigo. Não sabia que Pedro carregava consigo uma palavra, irmãos. O que as pessoas não sabem é que você carrega com você uma palavra. A palavra que Deus dá a você, querido, muitas vezes é só para você e Deus. É só para você e Deus. Tem um peixe com um estáter dentro da boca. O Senhor falou para Pedro: Pedro, tem um peixinho lá. E tem um peixe que tem uma moeda. Deus não precisa de coisas grandes para fazer grandes coisas, não, irmãos. Deus não precisa disso. Ele precisa apenas de 5 pães e 2 peixes para alimentar quase 15 mil pessoas. Ele não precisa de coisas grandes para realizar grandes milagres. Basta uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem para que venha uma tempestade, para que venha uma chuva abundante. Basta isso para Deus. Basta uma coisa pequena. Deus só precisa de uma funda e uma pedra para matar um gigante. Deus só precisa de uma queixada de jumento para matar 1000 homens. Deus só precisa disso. Entende? A gente às vezes não entende como é que Deus vai fazer. Não importa. Não importa, irmãos. Ele fará. Do jeito dele. O processo é dele. A metodologia é dele. Cabe a mim e a você crer naquilo que ele fala. Se ele disse que vai acontecer, então vai acontecer. Então para de viver de um passado de derrota das coisas que deram errado. Para de viver assim. O passado não tem nada a ver
De novo, não tem nada de novo para você contar. Então começa a olhar daqui para frente. O que Deus pode fazer com a sua vida daqui por diante? Busca isso no Senhor. Senhor, eu creio que grandes coisas o Senhor tem lá na frente. Assim como eu creio que grandes coisas o Senhor ainda tem para essa igreja. Você crê nisso, irmão? Eu creio. Deus tem grandes coisas. Deus tem grandes coisas para o nosso ministério. Deus tem grandes coisas. Deus usa o pouco que você tem para realizar o milagre que você precisa. Deus usa o pouco para realizar um grande milagre. Então coloque tudo nas mãos de Deus. Entrega tudo na mão dele. Ah, pastor, mas eu arrumei um emprego agora. Olha, o meu salário é tão pouco. Ponha na mão de Deus, querido. Peça ao Senhor uma direção. Senhor, o que eu vou fazer com isso aqui? O milagre não tem a ver com o que você tem, querido. O milagre tem a ver com a promessa que Deus faz na nossa vida. O milagre tem a ver com promessa. E Deus prometeu que nós não passaríamos necessidade, sabia disso? O meu Deus, segundo a sua riqueza e glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das nossas necessidades. E nosso Deus é supridor. Basta crer nessa palavra. Jesus dá uma ordem para Pedro. Ele não diz mais nada. Interessante que no mar, querido, haviam milhares de peixes. Quantos peixes tinham naquele mar? Olha o que é um Deus onisciente. Quantos peixes haviam naquele mar? Milhares. Ele diz, lance um peixinho só, querido. É normal o peixe comer moeda, irmão? O que você acha? É normal. Aliás, hoje em dia, peixe come tudo, né? Come garrafa PET, peixe está comendo tudo, né? Está comendo plástico, né? Só não come pneu porque não dá, né? Tem tanta coisa dentro do mar que coitado dos peixes. Mas é normal isso? Ainda que seja normal, vamos lá, vamos levar. Não. Peixe também come moeda. Mas exatamente aquela moeda que Jesus havia falado? Não, milagre, irmãos. Jesus falou. E foi exatamente assim. Porque eu creio que foi assim. Jesus dá essa ordem. Jesus dá essa ordem. E assim se fez. Então, querido, tentando suprir a carência, muitas pessoas se envolvem em tanta situação na vida, tentando suprir uma carência, come tanta coisa, se engasga com tanta coisa ruim, com tanta palavra que foram lançadas. Esse peixe estava engasgado, estava na garganta dele. Se ele engole, morre. Se ele não engole, ele morre. Como isso poderia acontecer? Quantos de nós nos engasgamos com tantas coisas, irmãos? Ficamos engasgados com uma palavra que foi lançada contra a nossa vida. Amado, eu não consigo entender quando a pessoa às vezes nos procura dizendo, olha, eu tenho uma mágoa profunda no meu coração. Parece que a coisa foi ontem, sabe, Davi? Aí você vai ouvir a história de 20 anos, irmão. 30 anos atrás. Não está engasgado até aqui. Querido, em nome de Jesus. Eu creio que Deus nos trouxe aqui nessa noite para a gente colocar para fora. Botar para fora. Jesus te trouxe aqui para isso. Olha, punha isso que está te engasgando. Punha isso que não deixa você, às vezes, andar, caminhar, viver nessa fé. Sabe? A fé que o Senhor nos exige de nós. Para você viver nessa fé. Coloca para fora. Aquilo tudo que te engasga, aquilo tudo que não deixa você caminhar. Porque eu creio que o Senhor está aqui nessa noite, querido, para abençoar a tua vida. Deus está aqui nesse lugar e nos trouxe aqui exatamente com esse propósito, nos abençoar. Eu quero partir para o final, irmãos. Esse texto nos mostra algumas coisas. Primeiro, Jesus conhece a sua história. Pedro não precisou dizer nada. Nada. O Senhor Jesus já sabia. Repito o verso 27. Mas para que não os escandalizem, vá ao mar, jogue o anzol. Olha, antes de Pedro contar, Jesus já sabia o que estava acontecendo. Jesus sabia exatamente da necessidade de Pedro. O Senhor sabia onde estava o peixe. Ele sabia o que havia entalado aquele peixe, porque os olhos do Senhor estão em toda a parte da terra, até no fundo do mar. Os olhos do Senhor estão sobre a tua vida, irmão. Não adianta tentar esconder dele. Não adianta.
É como diz o salmista: para onde eu irei, Senhor? Para onde eu irei? O olhar de Jesus é diferente de todos os olhares. Então fica tranquilo que o Senhor nunca vai olhar para você com olhos de acusação. O olhar dele é com olhos de misericórdia. Seu olhar é de compromisso, seu olhar não é para te acusar, o seu olhar é um olhar de graça, o seu olhar é um olhar de misericórdia. E a palavra do Senhor diz, para nós encerrarmos, Salmo 139, verso 1 ao 3, vai dizer: Senhor, tu me sondas. Olha o salmista dizendo, irmãos: tu me sondas, Senhor, e tu me conheces. Sabe quando eu me assento, quando me levanto? De longe conhece os meus pensamentos. De longe. Observas o meu andar, o meu deitar e conhece todos os meus caminhos. Versos 7 e 8. Para onde me ausentarei do teu espírito? A pergunta do salmista: para onde eu vou? Se eu subo o céu, lá estás. Se eu desço ao mais profundo abismo, lá estás também. Para onde eu irei, Senhor? Para onde eu irei? Verso 13 ao 16: pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no ventre da minha mãe. Antes mesmo de você nascer, eu já sabia da tua história, sabia quem você seria, querido. Sabe o que você vai ser amanhã. Sabe do teu pecado que você não cometeu ainda. Você está entendendo, irmão? Ele sabe de todas as coisas. E ele diz: pois tu me formaste, me teceste no ventre de minha mãe, graças te dou, visto que de modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e minha substância ainda informe. Fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram a minha substância ainda informe, e no teu livro foram escritos quantos dias, irmãos? Quantos dias está escrito aqui? Todos os dias. Todos os dias da minha vida foram escritos no teu livro. Então ele sabe de todas as coisas. Ele é onisciente. Não se esconde de Jesus. Não podemos nos esconder de Deus. Ele diz aqui, indeterminado, quando nenhum deles ainda existia. Os seus dias nem existiram. E ele já sabia. Ele já sabia. A tua sexta-feira já existe, irmão? Sim ou não? Não. Mas para ele já existe. Já existe. Ele sabe. Desde o teu levantar até a hora de você deitar. Ele sabe. Que Deus maravilhoso, irmão. Eu não sei se isso é uma boa notícia ou má notícia, viu? Às vezes, para muitos, isso é uma má notícia. Né? Bate até na madeira. Sabe aquela macumba? Sabe? A macumba do tá amarrado. Irmãos. Verso 22 ao 24. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Ninguém consegue se esconder de Deus. Ninguém. Ninguém consegue se esconder do Senhor, irmãos. Muitos, quando se engasgam, se escondem de Deus de vergonha. Muitos, quando se engasgam com o pecado, tentam se esconder de Deus de vergonha, mas não adianta se esconder. Tem quartos escuros na sua vida, que ninguém sabe. Às vezes existem quartos escuros na nossa vida que ninguém sabe. Deus sabe. Deus sabe dos quartos escuros que nós nos metemos, irmãos. E como está a nossa vida lá dentro, lá no nosso interior. Como está a tua vida lá no seu interior. Ele está no quarto escuro da tua alma. Ele está lá. Você pensa que ele não está? Ele está lá. Ele conhece. Jesus sabe o que tem dentro de você. Ele sabe que dentro do peixe havia um estáter. Ele sabia disso. Dentro daquele peixe há uma moeda lá dentro. Há uma moeda. Há coisas, querido, que você pode ter trancado no fundo da tua alma e que ninguém conhece. Mas tem um que sabe tudo. Tem um que vê tudo. Tem um que vê muito mais do que você.
Tem um que te conhece mais do que você se conhece. Eu costumo dizer que tem pessoas que nos conhecem no raso. Vou lhe dar um exemplo. Eu sou um profissional da beleza. Há cliente que me conhece. Conhece. Liga para o salão. Ah, Paulo cabeleireiro está aí e tal. Me conhece como profissional. Mas ali para o conhecimento. Não vai mais além do que isso. Mas há aquelas pessoas que me conhecem um pouco mais. E essas pessoas são os meus amigos, meus pastores. Me conhecem um pouco mais. Porque a gente compartilha, às vezes, problemas particulares da nossa vida. Então, me conhece. Mas aí param. Eles não conhecem na profundidade. Mas há aquela pessoa que te conhece um pouco mais além, que é o teu cônjuge. Esse te conhece. Conhece, Alex? Conhece. Aquele cirolão que você põe para dormir? Só teu cônjuge vê, Alex. Então há pessoas que te conhecem um pouco mais além. Sabe? É a pessoa que convive com você, da tua família, teus filhos. Essa pessoa te conhece limitado. Mas há um que conhece um pouco mais. E é você mesmo. Você se conhece um pouco mais do que o teu cônjuge. Mas também é limitado. Jesus não, querido. Jesus te conhece antes mesmo da palavra chegar na tua boca. Antes mesmo de você pecar. Antes mesmo de você se arrepender. O Senhor sabe se você vai se arrepender dos seus erros ou não. Ele sabe de tudo. Então o nosso Jesus, ele é onisciente. Não brinque com a tua vida. Não brinque com a sua vida espiritual. Como eu comecei esse culto nessa noite, nós estamos chegando ao fim, irmãos. A porta está se fechando. Não brinque com a sua vida. A tua vida é sagrada. Você entendeu? Você custou preço de sangue. Então não brinque com isso. Não brinque com a tua salvação. Não brinque. Vamos colocar de pé, irmãos. Tenha uma vida reta diante de Deus. Tenha uma vida reta. Tenha sempre uma vida pautada no Senhor. Ou a gente decide colocar tudo para fora, ou nós iremos continuar entalados até morrer. Ou vamos continuar entalados. Essa mágoa que tem no seu coração, põe para fora. Vai viver quanto tempo com isso? Quanto tempo mais? Coloque para fora. Mas diante de Deus, vamos orar. Conversa com Deus no teu particular. Conversa com Ele. Pai, esse é o teu povo. Essa é a tua igreja, Pai. Povo que se chama pelo teu nome. Nós somos teus servos. E confiamos em ti, Pai. Queremos sair daqui nessa noite, Pai, diferente da maneira que entramos. Quem sabe, Deus, colocando a nossa vida no altar, pedindo perdão a ti. Porque os nossos pecados ofendem muito mais ao Senhor. Então perdoa, Senhor, os nossos pecados. E aquilo que nós pensamos em cometer no amanhã, Pai, conscientiza teu servo e tua serva, Deus. Que a vida não é uma brincadeira, que nós não podemos brincar mais de salvos e perdidos. Não, Senhor. Não temos mais tempo para isso. Abençoa, Pai querido. E aqueles que estão entalados, muitas vezes com uma palavra, muitas vezes, ó Deus, com a mágoa no coração. Pai, que essa noite seja uma noite de cura. De cura, Pai. Em nome de Jesus. Trata no particular. Porque Tu és onisciente, Senhor. Tu sabes de todas as coisas. Ainda antes de nós falarmos com o Senhor, Tu já sabias o que está no nosso coração. Então, sonda o coração dos meus irmãos. E abençoa a Tua amada igreja, Pai. Eu só tenho que Te agradecer por toda a provisão nesse lugar. Porque Tu és maravilhoso, Pai. Eu Te agradeço por tudo. Em nome de Jesus. Amém.